porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a aplicação da chamada Lei da Dosimetria, aprovada pelo Congresso, e que poderia reduzir as penas de condenados pelos atos do 8 de janeiro. A decisão vale até que o Supremo julgue as ações que questionam a constitucionalidade da norma. Moraes afirmou que é preciso garantir segurança jurídica antes da análise dos pedidos de revisão de pena. Na prática, o que acontece agora é: o presidente Lula e o Congresso devem se manifestar sobre o assunto. Depois disso, o ministro Alexandre de Moraes determina quando o tema seguirá para a análise dos 10 ministros da Corte. Para a gente entender melhor a suspensão da dosimetria e os próximos passos, vamos conversar agora com o advogado criminalista e professor de Direito do Centro Universitário de Brasília, Vitor Quintieri. Boa tarde, professor. Muito bem-vindo. Já agradeço a sua participação aqui conosco. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Espero poder ajudar com questões e respostas, para essa notícia que movimentou as redes, e os principais veículos de comunicação ao longo do final de semana. Vitor, é o seguinte, sobre esse caso do PL da dosimetria, eu venho falando sempre aqui no Contexto Metrópolis que seria aprovado no Congresso Nacional, ou seja, teria derrubado do veto, iria para o Supremo e que o Supremo iria questionar a constitucionalidade, foi dito e feito, aconteceu. Agora, vamos explicar para quem está nos assistindo, isso de forma legal é constitucional? Porque houve a derrubada do veto, o Congresso Nacional já aprovou o projeto. Precisaria mesmo de de se questionar a constitucionalidade da medida mais uma vez pelo Supremo Tribunal Federal? Bom, essa é uma boa pergunta. Em relação à tramitação, é importante explicar para o nosso amigo telespectador que existem as ações diretas de inconstitucionalidade, e aqui no que tange ao projeto de dosimetria, foram juizadas duas ações diretas de inconstitucionalidade, a DI 7967 e a DI 7968. Vejam que é um instrumento jurídico regulamentado por lei, previsto na Constituição Federal de 1988, e que serve para debater, junto ao Supremo Tribunal Federal, violações à Constituição Federal, eventualmente existentes em projetos de lei. Para que nós tenhamos uma noção do que estamos aqui a discutir, em sede de ADIs, pode, e isso já foi debatido várias vezes ao longo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, será debatido a questão da violação ou não ao regular o processo legislativo, previsto, por exemplo, no artigo 65 da Constituição Federal, a questão do possível ou não desdobramento ou desmembramento do chamado veto presidencial. Para que vocês tenham um exemplo, em uma das ADIs, salvo engano, que foi avisada pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, suscita-se a violação devido ao processo legislativo, pois a discussão que existia na Câmara, ela não seguiu totalmente para o Senado. O Senado teria aprimorado, acrescentado questões que a Câmara não teria debatido previamente, o que viola o bicameralismo. Então vejam que as ADIs, elas são instrumentos aptos a discutir a constitucionalidade do próprio processo legislativo, fora questões afetas ao princípio da individualização da pena, por exemplo, previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Vou passar a palavra para o Felipe para participar da nossa conversa, Vitor. Vitor, boa tarde. O Vitor, você colocou num ponto que eu acho que é um dos pontos principais, que há duas ADIs, cada uma versa com uma situação diferente, Tem uma ADI que versa mais sobre a questão procedimental, que é exatamente a impossibilidade de você fatiar o veto presidencial, que o veto presidencial foi feito de uma única vez e não poderia ser fatiado por artigos. Aí eu queria que você explicasse para a audiência o que seria esse fatiamento de veto, que eu acho que é um ponto importante, e qual que é a jurisprudência do Tribunal Federal em relação a esse assunto, se é possível ou não, de fato, o Congresso Nacional dividir o veto presidencial em parte, e não decidir sobre o veto em todo. Bom, uma excelente pergunta, Felipe. Explicando para o nosso amigo ouvinte, temos
legislativo um projeto que passa pelas casas, no caso Câmara e Senado. Na sequência, esse projeto ele vai para a análise do Poder Executivo. No que tange ao PL da dosimetria, popularmente, né, denominado como tal, o presidente da República ele vetou o projeto e apresentou uma série de motivos e razões e vetou esse projeto em ampla dimensão, em mais de um dispositivo. Esse projeto retorna à Casa Legislativa, né, ao nosso Congresso Nacional, para deliberação a respeito do veto. A grande discussão, uma das grandes discussões, conforme bem colocado pelo Felipe, diz respeito ao fatiamento, ao chamado fatiamento ou não do veto. Bom, se você entende que o veto ele poderia ser dividido, né, logicamente a conclusão seria de que não há inconstitucionalidade nesse sentido. Agora, se você entende que o veto do presidente da República é um ato indivisível, dada a sua natureza política, não seria possível, portanto, fragmentar essa discussão. E vejam que aqui, inclusive, na questão da independência e autonomia dos poderes, o Supremo Tribunal Federal, em sede de ADIs, tem analisado a questão da obediência, né, de propostas legais em relação ao processo legislativo, e não há um dispositivo na Constituição Federal que fale sobre a divisibilidade do veto, né, em termos de instrumento político de análise de projetos de lei. Então, dentro da jurisprudência, a ADI ela foi bem construída nesse aspecto. Então, respondendo aí ao Felipe, espero ter trazido informações úteis. Levando em consideração as últimas discussões do Supremo Tribunal Federal, as últimas decisões do Supremo, e levando em consideração as discussões políticas também entre Supremo e Congresso, o que a gente pode esperar dessa decisão do plenário? É claro, temos 10 ministros aí para deliberar sobre esse assunto. Agora, já houve uma conversa anterior de que esse tema não seria derrubado no Supremo Tribunal Federal, que seria aprovado. Agora, já vimos uma resistência do ministro Alexandre de Moraes. Isso aí já foi uma primeira resistência, um primeiro embate na chegada do tema ao Supremo Tribunal Federal. A gente achava que não haveria nem esse primeiro embate, que esse assunto já tivesse sido articulado de forma ao Supremo entender que a dosimetria, de fato, já teria sido aprovada. Ou seja, o que a gente pode esperar, o que pode sair desse julgamento com os 10 ministros no plenário do STF? Em relação ao julgamento do plenário, obviamente eu não posso falar pelos ministros, Claro. mas conhecendo a jurisprudência e o momento histórico no qual estamos inseridos, certamente haverá debate, certamente haverá divergências, até porque as linhas aqui são muito tênues entre possibilidade do Poder Judiciário adentrar um mérito político, da chamada vontade política, daquilo que diz respeito à violação do processo legislativo. Então, estabelecer essas balizas será fundamental, principalmente levando-se em conta os efeitos concretos que essa legislação, no caso mantida, vai gerar para milhares de pessoas incluídas no âmbito do 8 de janeiro. Acho muito difícil não haver qualquer divergência no plenário do Supremo Tribunal Federal, seja em virtude das análises relativas ao próprio bicameralismo, seja em virtude da questão do veto, do fatiamento do veto, seja também uma outra observação, não sei se o Felipe concorda comigo nessa, mas em relação ao princípio da individualização da pena e o fato do crime praticado no contexto de multidão ter sido alçado a uma condição que reduzisse a pena desses indivíduos. Existem, dentro da doutrina, principalmente, discussões a respeito de se devemos ou não reduzir penas nesse tipo de contexto. Uma coisa é o que o nosso sistema jurídico diz, outra coisa são estudos e um contexto, que foi vivenciado no 8 de janeiro. Então, o Supremo terá certamente um grande desafio técnico, constitucional, dogmático a respeito dessa questão e de outras questões que, porventura, surjam no decorrer da produção legislativa relativa ao 8 de janeiro. Antes de eu passar a palavra para o Felipe, já que você falou de individualização da pena,
Antes mesmo da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a dosimetria, ele havia negado o pedido de redução de pena da Débora do Batom, a Débora Rodrigues, que é conhecida como Débora do Batom, condenada a 14 anos de prisão pelos atos do 8 de janeiro. Ela tentou se beneficiar aí da nova norma, da legislação aí da dosimetria, mas o Supremo Tribunal Federal então entendeu que os ministros devem discutir o tema em plenário. A gente pode dizer que essa suspensão do ministro Alexandre de Moraes foi determinada justamente para que todos os casos sejam julgados da mesma forma? Quero dizer, para que no futuro não haja interpretação da justiça de que essa lei é inconstitucional caso a caso? Sim, a providência tomada pelo ministro Alexandre nos autos das execuções penais, né? Inclusive, o próprio site do Supremo cita os números das execuções que já foram analisadas pelo ministro Alexandre. Contextualizando novamente o cenário, existem 2 ADIs que foram ajuizadas, obviamente, de maneira superveniente à lei impugnada. Então, o ministro Alexandre, diante desse cenário, além de aplicar o rito abreviado previsto em lei, no sentido de que esse debate chegue o mais rápido possível ao plenário, ele, por medida de cautela, determina a suspensão, né, dos efeitos dessa legislação, justamente para não gerar situações de injustiça. Eu cito aqui uma observação que é importante, que também chegou a ser alvo de debates, ainda que não tão grandes quanto o que estamos aqui a analisar, mas algumas pessoas, isso foi noticiado, ajuizaram medidas visando a redução da pena ou do seu cumprimento antes da entrada em vigor da lei da dosimetria. E aqui, explicando doutrinariamente, né, uma divergência que existe, né, no sentido de que, antes de entrar em vigor, ainda que benéfica, a lei penal não pode ser aplicada. É a visão que acaba sendo majoritária. Então, por isso que alguns pedidos foram feitos antes da lei da dosimetria, o ministro concluiu pela ausência de objeto, né, porque não respeitou a questão da entrada em vigor da lei, que é uma outra confusão que fizeram ali, uma dúvida, né? Então, o ministro Alexandre, ele não revogou a lei, ele não declarou a inconstitucionalidade da lei, agora ele tomou uma medida de cautela, né? Fiquemos atentos, observemos, né, como operadores do direito, mas principalmente como pessoas interessadas, né, no desdobramento mais célere possível, mais rápido possível, seja pela constitucionalidade, seja pela inconstitucionalidade, porque existem vidas aqui envolvidas, né, pessoas que estão cumprindo pena e que poderão ter efeitos dos mais diversos, né, positivos, caso a legislação seja declarada constitucional. Bom, deixa eu passar a bola para o Felipe. Felipe, tem mais alguma pergunta para o Vitor? Tenho sim. Vitor, eu sinto que não tem como você olhar pela questão do julgamento tremagolpista, né, e não ver que teve algumas injustiças, né? Você pega, por exemplo, a Débora do Batom, que participou da manifestação, escreveu com batom na estátua do STF, né, pegou 14 anos de pena, né? O Ramage, por exemplo, sem entrar no mérito se foi justo ou não, até porque não vou entrar nessa questão, teve uma pena de 16 anos, né, e estava no núcleo da execução. Ou seja, dá para ver claramente que está tendo uma certa injustiça em relação à dosimetria da pena. E aí tem um ponto que estava no plenário do Supremo Tribunal Federal, né, sendo discutido, que é a ideia exatamente de não poder, né, acumular a pena de tentativa de golpe de Estado com a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né? Até porque, uma questão lógica, né, primeiro você tem que conseguir, né, abolir o Estado Democrático de Direito, para depois você conseguir, né, dar o golpe de Estado. Que é uma decisão, que é uma discussão completamente lógica, completamente válida e legítima, no meu modo de ver, né? E aí eu sinto que esse périodo da dosimetria, né, ele veio exatamente para tentar, né, arrumar a casa, fazer um freio de arrumação e falar, poxa, peraí, não tem nenhum sentido quem não executou, quem não financiou, quem nem organizou, né, a tentativa de golpe de Estado, né, não ter uma diminuição, uma redução da pena, né? E tem que também, por meio da lei, discutir e resolver a questão se cumula ou não a tentativa de golpe de Estado para a abolição do Estado Democrático de Direito. Aí minha pergunta é a seguinte, né? Você não vê, por exemplo, que nesse aspecto, né, tudo bem que tem as formalidades, tem a questão formal, que o STF pode ou não aceitar e falar que é inconstitucional a fatiamento do veto ou outras questões, né? Você não vê, por exemplo, que independente dessas questões, que na minha opinião são menores, né,
Superior Tribunal Federal não está na mão dele uma possibilidade de efetivamente resolver essas questões todas e dar uma pena mais adequada para essas pessoas do que de fato conseguir não colocar isso em votação ou declarar inconstitucional essa PEC, né? Então, essa que ele queria colocar, queria saber sua opinião sobre esse assunto. Bom, em relação ao projeto de lei e ao teor do projeto de lei, eu concordo com o Felipe, acompanhei com preocupação notícias, né, relacionadas a penas muito altas, né, e principalmente quando comparados com núcleos, né, de execução, de planejamento da respectiva empreitada criminosa. Vejam que o Poder Legislativo, ao editar uma lei, ao ser aprovada pela Câmara e Senado, exerceu o seu mistério, né, que é a produção legislativa e, principalmente, um aprimoramento de critérios relativos à dosimetria da pena diante de uma complexidade que até então não tinha sido antevista. A partir do momento que o legislador ele legislou sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito, ele talvez não tinha uma noção exata dos desdobramentos, principalmente no tocante à dosimetria da pena, para que o nosso amigo ouvinte entenda por que a dosimetria da pena é algo tão complexo, por que dois magistrados podem chegar a penas distintas e ambos terem fundamentação jurídica. O nosso sistema, ele caracterizado pelo critério trifásico, o magistrado ele possui a chamada discricionariedade juridicamente vinculada. O sistema da dosimetria da pena, em todas as suas fases, acaba admitindo uma certa margem, né, de sentir por parte do juiz. Alguns juízes acabam sendo mais rigorosos, outros menos rigorosos. Então, na minha ótica e na minha visão, o Congresso Nacional, e aqui para que a gente também tire uma outra confusão, e aí parabenizo a Metrópolis, né, e a mídia como um todo, chegou-se a falar que o projeto da dosimetria vai acabar com as punições, vai anistiar indivíduos. Não é bem assim. O projeto da dosimetria teve por escopo, na minha leitura, individualizar realidades, separar pessoas e principalmente reflexos penais nessa que é a chamada individualização da pena na fase executória de uma maneira mais proporcional, de uma maneira mais justa. Isso o Poder Legislativo pode fazer e deve fazer. O Poder Legislativo ele pode tanto diminuir reprimendas, gerar efeitos para a progressão de regime, execução da pena, como também pode gerar penas mais altas para outros delitos. Tivemos, por exemplo, recentemente, o crime de furto, CAFT, né, que consiste na conduta de subtrair para si ou para outra coisa, lei móvel, saindo de uma pena de 1 a 4 anos para uma pena de 2 a 6 anos. Na minha leitura inicial, e sempre com todo o respeito a quem pensa diferente, mas o Poder Legislativo ele não só pode, como ele deve, né, tomar medidas no que tange a dosimetria da pena, a individualização da pena, respeitados os critérios legais previstos, né, no nosso sistema. Agradeço muito pela participação conosco, para as explicações aqui para mim, para o Felipe e para a nossa audiência, e te espero aqui para uma próxima. Um abraço, Neila, Felipe, a todos os amigos ouvintes. Até a próxima, estou à disposição. Obrigada, até a próxima.